Hoje que a defesa do impeachment de ministros do STF é apenas uma bandeira eleitoral e não causa preocupação. Forte mesmo quando ele não está na condução. O ministro Gilmar Mendes afirmou hoje que a defesa do impeachment de ministros do STF é apenas uma bandeira eleitoral e não causa preocupação. Gilmar entende que o aparato institucional impedirá que a ideia seja efetivada. Em conversa com jornalistas após um evento em Brasília, o ministro afirmou que a defesa do impeachment de ministros é abre aspas, equívoco compreensível, fecha aspas, e que algumas pesquisas indicam que isso tem um apelo eleitoral, abre aspas. Entre o pensamento e a ação, o pensamento e o gesto vai uma distância enorme. Certamente, se alguém com essa bandeira se torna senador, terá imensas dificuldades de implementá-la. Todo o aparato institucional caminhará talvez num outro sentido, fecha aspas. Gilmar Mendes ainda foi questionado se a simples promessa de campanha o preocupa. E ele respondeu o seguinte, aspas de novo, não, absolutamente. Eu sou um enfermeiro que já viu sangue, então não me impressionam essas promessas de campanha, fecha aspas. E Alfredo, quando um ministro do STF disse que, cara, pode colocar quem quiser, a pergunta é por que parte dos ministros do STF fizeram pressão para que o Centrão não apoie a Flávio Bolsonaro? Porque se não tem medo, não tem problema. Deixa todo mundo votar, deixa funcionar assim. Mas isso não seria igual que, de repente, a Polícia Federal diga: se um policial federal cometer um delito, ninguém pode investigar. Sim, claro. Os deputados e senadores falam: se eu cometo crime de corrupção, ninguém pode me investigar. Então, fechamos a porta do Brasil e vamos embora. E a Constituição vira o quê? Nada. Porque, se nós vamos agir dessa maneira, o doutor Eduardo é o perito aqui para falar sobre essa questão jurídica. Mas, do pouco que eu saiba, a Constituição permite que o Senado Federal vá agir contra algum ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui não cabe se ele é direita, esquerda, defende governo ou é de oposição. O que tem que defender é a Constituição. É a Constituição que nos protege. Por isso que é tão importante nós votarmos em candidatos que tenham bem definido o que pretendem fazer enquanto senadores. Nós estamos vendo aí, aqui em São Paulo, por exemplo, uma briga, eu acho absurda, da direita, com 5 candidatos, 4 se debatendo, um acusando o outro, e as duas, a Marina aí até de quietinha na delas, entendeu? Enquanto aqui, poxa, o Salles batendo pra direto todo dia, aí falando do Derrite, aí o Derrite rebate o Salles. Gente, e é isso que nós precisamos ter um Senado que tenha coragem de chegar pro ministro e falar: desculpe, não é isso que diz a Constituição. Não é pra, você não tem que ser um enfermeiro que já viu sangue, mas você é um enfermeiro que já viu a morte. Porque você tem o risco de perder o seu cargo, sim. Porque senão, é o que você disse, vamos embora todo mundo, fecha aqui, devolve para os índios, pede desculpa pelos estragos cometidos e acabou. Mas aí, Alfredo, continuo contigo só para complementar a tua ideia. Se o Gilmar Mendes, que já quis modificar a lei do impeachment de 1950, me parece que era. 1950. Ele propôs que o único que pode entrar com impeachment é o PGR, que era ex-sócio dele. Então isso seria rouba tranquilo, assina contrato de 129 milhões, pega dinheiro para fazer um resort com um cassino clandestino, que está tudo bem. Ninguém me tira daqui. É isso aí. É mais ou menos isso. Não, não é mais ou menos. É exatamente isso. Né? O que nós estamos vendo no Brasil hoje é que o nosso último bastião jurídico e defesa do povo brasileiro virou um balcão de negócios. Eu tenho chamado o STF de vendinha, que para mim virou uma vendinha. As coisas são decididas conforme interesse. Como também, se der o Flávio vencendo o Lula, também vai mudar. Porque a preocupação que tomou lá, não sei se vocês concordam comigo, é o poder. Então eu não posso perder o poder. Claro. Então, enquanto está o governo de esquerda, o governo Lula, eu estou agindo de um jeito. Se acontece de ganhar o Flávio Bolsonaro, talvez eu não vá 100% para a direita, mas eu preciso me adequar a algumas normas. Principalmente se o Senado
Porque o que o Valdemar da Costa Neto tem falado bastante? Na necessidade de formar um Senado de direita, um Senado bastante rigoroso, com ideias bastante rigorosas. Não estamos falando daquele Senado que quiserem vender, não, tem que ser um Senado muito religioso. Não é essa a questão. É um Senado que seja de direita, com ideias firmes, enfim. Aí você acha que o STF vai fazer o quê? Vai passar 4 anos batendo? Não vai. Ele vai se adequar. Claro. Ele vai mudar algumas sentenças. O que preocupa, Segredo, concordo com você 100%, é essa interpretação que vai mudando conforme os interesses. Não é que elas são mudadas de acordo com a leitura da Constituição. É uma vírgula a mais que mudou a minha leitura, um ponto a mais que mudou a minha interpretação. É o interesse. É o interesse. Agora, Eduardo, se o Gilmar Mendes, que não para de dar entrevista e fala por todo quanto é lado, ele já alertou que somente que será infrutuoso. Mas o impeachment de por si não configura a sentença da pessoa que está sofrendo impeachment. O processo de impeachment determina que, se a abertura do processo é feita, essa pessoa se retira por 180 dias. Me corrija, porque eu não sou das leis. Já que não posso ser jornalista, também não quero ser advogado. Não, mas você tem noção. Vai 180 dias. Aí se faz a investigação, se forma uma comissão, não sei exatamente, aí os senadores devem votar, provavelmente, participa pessoas do STF, certamente também, e aí se chega a uma conclusão. O fato de ser investigado, que não determina a sentença, deveria ser uma questão natural para qualquer pessoa. E aí agrego outra questão vinculada com o que Alfredo falava. Eu sou contra que a direita tenha 3 ou mais candidatos ao Senado em diversos estados. Paraná é um deles, São Paulo é outro deles. Eu acho que deveriam se juntar numa sala como essa, falar, faz pedra, papel e tesoura, joga dados, a carta mais alta, entre na porrada entre os 3 e aqueles 2 que ficam em pé são os candidatos, o que eles quiserem. Mas tem que ter 2 candidatos. Senão a gente distribui o voto da audiência e fala, quem vota para o Alfredo, quem vota para o Eduardo, quem vota para o Segre. Aí tem 2 canhoteiros do outro lado, que são somente esses 2, e toda a esquerda vai votar nele. Sabe o que vai acontecer? Pelo menos um deles vai entrar, e correndo o risco de entrar 2. E os 3 que eram candidatos da direita não entram. Qual é a lógica, Eduardo, disso? Sim, a direita sempre defende a liberdade, né, Segre? Mas eu concordo tanto com você quanto com o Alfredo nesse sentido, né, de ter essa convergência de compromisso com as candidaturas envolvendo o que está em jogo. Se a gente tivesse um período de naturalidade civilizacional, o respeito das normas, tudo equilibrado, né, aí era outra história, mas diante do cenário que nós estamos nos deparando, inclusive não só dessa configuração do ativismo judicial, e aí que configura o tribunal de exceção, mas também da situação da inabilidade, vou dizer de uma forma mais polida, da presidência da República, né, de total emergência que convirjam, né, entrem num consenso para essas candidaturas. Ao mesmo tempo, óbvio, cada um acaba colocando, né, a sua candidatura, abre a sua candidatura da forma que desejar e que bem entender. Agora, sobre o Gilmar Mendes, vale lembrar que ele é o ministro que participou de uma inauguração num trecho da BR-163. Ele é o ministro que, como bem você lembrou, Segre, ele acabou apontando também que tentou fazer um lobby para que a competência fosse para a PGR, para somente processar impeachment de ministro. Vale lembrar que até eu vi essa reportagem que ele deu essa declaração, né, que é enfermeiro que já viu sangue. Vale lembrar que se ele tivesse tão tranquilo assim, o ministro Alexandre de Moraes também não estaria articulando, sendo anfitrião no jantar, para que selasse a paz entre Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o presidente da República atual. Por que isso tem interesse? Justamente para viabilizar avanços de projetos de interesse para a presidência da República e, consequentemente, capitalizar politicamente para a sua reeleição. Está muito claro quem é o candidato preferido pela atual composição do Supremo Tribunal Federal, especialmente, né, o que numa oportunidade o Aloísio Nunes, ex-motorista do Marighella, foi senador pelo PSDB em São Paulo, citou: nosso causídico é F. Vocês devem se lembrar deste palavrão que ele citou, que foi revelado na Lava Jato, quando houve uma atuação do ministro, né, no caso Gilmar Mendes, envolvendo o Paulo Preto, naquela situação da Lava Jato. Então é este o cenário que nós estamos tendo. O ministro Gilmar Mendes tentou em outra oportunidade restringir o impeachment,
Eu vi que teve também uma declaração dele, que ele falou, não, mas né, é um negócio tão incerto. Não, não é incerto. Já teve impeachment na casa, no caso eu quero dizer a Casa do Povo, Congresso Nacional? Já. Então, o artigo 4 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro usa a analogia como fonte de aplicação. Então, segue todo o rito que foi aplicado com os presidentes da República, Collor e Dilma, segue o mesmo rito envolvendo o processamento de um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vai ter, igual você bem lembrou, Segre, o afastamento dele por 180 dias, ele apresentará as razões, as defesas, que aí respeitando o contraditório, ampla defesa, e aí será consumado o seu julgamento pelo plenário do Senado. Esta é a situação que a gente tem que se atentar. Então não adianta a declaração do ministro, até porque faz parte do aperfeiçoamento do Supremo Tribunal Federal e de qualquer instituição da sociedade brasileira, da República Federativa do Brasil, o seu aperfeiçoamento por meio dos agentes políticos, que são os representantes do povo. É óbvio, se quiser fazer reforma do judiciário, se quiser propor uma reforma do judiciário, reforma política, reforma administrativa, é a competência e a essência da democracia republicana, a qual a gente ainda tenta viver e recuperar exatamente nessas eleições, Segre. Isabela Vilas Boas nos disse, boa noite a todos, Segre, Eduardo e convidado Alfredo. O STF é composto por pessoas sem notável e notório saber jurídico, indicados por um executivo analfabeto, e ainda querem dar pitacos sobre diplomas para jornalistas. Não os poupe. Agora vou te pedir uma coisa, vai comigo, pega o celular, se você está assistindo no celular, se estiver na TV, pega o controle e vai baixando naquele círculo que vai para baixo, aí você vai encontrar a seta. Eu vou sair do chat com um X que está do lado direito, respostas, X. Aí você aperta esse X, aí você coloca o gostei. E no gostei, aí você dá um ok, e aí pronto. Estamos com 2.000 likes e quase 4.000 pessoas nos acompanhando. Aí depois você volta no chat, porque o chat é importante para a gente ir acompanhando tudo que você vai contando. Inclusive, uma situação interessante, tem um moço, eu perdi agora qual era a pessoa, que mandou assim, esgoto bolsonarista, mandou. Eu acho que deve ser pelo programa, suponho eu, né? Esgoto bolsonarista. Mas se esse senhor está aqui ainda no nosso canal, está assistindo o programa, duas possibilidades. Ou ele quer aprender alguma coisa, e por isso fica aí mesmo achando que aqui é um esgoto bolsonarista. E a outra opção, e não vou considerar que ele não tenha nada para fazer, seguramente é uma pessoa certamente ocupada, a outra possibilidade é que gosta de masoquismo. Eu não sei qual é o usado, qual é o... Márcio, estava me dizendo alemão que é Márcio. Eu não sei, não conheço muito do assunto, se o usado é que apanha, o usado é, o maço é o que apanha, não sei. Mas deve ser masoquista. Porque uma pessoa que não gosta do lugar, a gente o que faz quando não gosta? Pô, desligo e vou, assisto outra coisa, leio um livro, vou no banheiro, o que for. Mas o canhoteiro gosta de criticar e fica. Se defender a Constituição é ser bolsonarista, tenha certeza que eu sou bolsonarista. É isso mesmo. Eu defendo a Constituição. Não defendo direita, esquerda, defendo a Constituição. Você devia conhecer um pouquinho a Constituição, que é legal. Agora, você sabe que o WhatsApp é o terror dos bandidos. Opa! Né? O bandido tem medo do WhatsApp. Numa mensagem de WhatsApp encontrada pela Polícia Federal, mostra... Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.